E aí pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos responder algumas questões de porcentagem. Já peço a você que se inscreva aqui no canal, também deixe o seu like e mande esse vídeo para os seus amigos que estão estudando para concursos públicos, para a escola, para o Enem, beleza? Vamos para a primeira questão. De um exame para a habilitação de motoristas, participaram 380 candidatos. Sabe-se que a taxa de reprovação foi de 15%, ou seja, 15% do total de candidatos foram reprovados. E a pergunta é a seguinte: quantos candidatos foram aprovados? Bom, pessoal, essa questão aqui tem várias maneiras de você resolver, vários caminhos, há caminhos parecidos. Nós vamos fazer aqui alguns desses caminhos e isso com certeza vai te ajudar, em uma questão de prova, de concurso público. Você vai ter ferramentas, experiências para conseguir resolver a questão. Então vamos lá. Uma das maneiras é a seguinte: primeiramente, vamos calcular quanto que é 15% de 380. Queremos saber o seguinte: quanto que é 15% de 380? Uma das maneiras de calcular essa porcentagem é simplesmente trocar esse símbolo aqui por dividido por 100. Então vai ficar 15 dividido por 100, 15%. E vamos trocar esse di por vezes, pela multiplicação. Então 15% de 380. Aqui embaixo nós temos o número 1. E aqui é uma multiplicação de duas frações. Então bastaria fazer o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. E depois dividir o resultado de cima pelo resultado de baixo. Aqui nós podemos simplificar. Eu posso cortar esse zero com esse zero daqui. Vai ficar apenas 15 vezes 38 e 10 vezes 1. 15 vezes 8 dá 570. E 10 vezes 1 vai ficar 10. Para dividir por 10, pessoal, é só voltar uma casa para a esquerda com a vírgula. Então, se nós temos 570, voltando uma casinha aqui, a vírgula é como se estivesse aqui no final, 570,0. Então, voltando uma casinha para cá, a vírgula vai ficar aqui. Então, 570 dividido por 10 dá 57. Então, essa aqui não é a resposta ainda. Muito cuidado. Esse valor aqui representa o número de reprovados, porque a questão diz que 15% dos candidatos foram reprovados, ou seja, 15% de 380 é 57. Então, 57 candidatos foram reprovados. Então, para saber o número de aprovados, é só pegar 380 menos 57. 0 menos 7 não dá, pede emprestado aqui para o vizinho, vai ficar o 7. E o 1 daqui vem para frente desse 0. Vai ficar 10 menos 7, 3. 7 menos 5, 2. E desce 3. Então, nós temos 323 aprovados. Agora, como nós estamos aqui estudando, é importante vermos outros caminhos. Um outro caminho aqui que nós vamos fazer é o seguinte: se 15% dos alunos foram reprovados, então significa que 85% foram aprovados, porque 15% mais 85% vai dar os 100% de candidatos, que foram ali para a prova de habilitação. Então, 380 foi o nosso 100%. Então, se 15% foram reprovados, os 85% que sobraram foram aprovados. Então, outra maneira de fazer seria simplesmente calculando 85% de 380. Nesse caso aqui, nós já iríamos descobrir, o valor final, a resposta final, já seria 323, que é a nossa resposta, que é o número de aprovados. E vamos fazer aqui, esse cálculo, utilizando agora outro caminho diferente desse. Vamos utilizar regra de 3. O regra de 3, eu vou colocar aqui o símbolozinho de porcentagem e aqui eu vou colocar o número
de candidatos. Então, olha só, nós sabemos que 100% do número de candidatos é 380, porque é o nosso total. Então, vou colocar aqui, ó, 380. Agora, nós queremos saber o seguinte, quanto que é 85% desses candidatos? Então, esse valor que eu quero descobrir, nós vamos aqui chamar de x. Então, ó, 100% equivale a 380, 85% equivale a quanto? Nós chamamos de x. Agora é só multiplicar aqui, ó, cruzado. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então vai ficar 100 vezes x, vou colocar aqui do lado, ó, 100 vezes x igual a 85 vezes 380. 85 vezes 380. Não vou multiplicar agora, vou passar primeiro 100 dividindo. Vai ficar 85 vezes 380 dividido por 100. Agora, multiplicando aqui 85 vezes 380, nós vamos obter 32.300 dividido por 100. Eu falei para vocês que dividir por 10 é só voltar uma casinha para a esquerda. Estava 570, ficou 57. Agora, para dividir por 100, ao invés de voltar uma casa, nós vamos voltar agora duas casas, porque nós temos dois zeros aqui, ó. Tem um zero aqui, nós voltamos uma casa. Tem dois zeros aqui, né? Após um, nós vamos voltar duas casas. Então vai ficar 323, que é a nossa resposta. Então nós fizemos aqui dessas duas maneiras. Tem outras maneiras de você também chegar a esse resultado, mas nós vamos agora para a segunda questão. Uma bolsa é vendida por R$ 32. Se seu preço fosse aumentado em 20%, quanto passaria a custar? Ora, uma das maneiras de resolver essa questão é primeiramente calculando quanto que é 20% de 32. Quando nós descobrimos o valor de 20% de 32, é só somar com o preço inicial da bolsa e nós vamos ter o preço final, o preço aumentado em 20%. E a maneira que nós vamos utilizar para resolver aqui essa porcentagem vai ser um cálculo mental. Olha que legal. Eu poderia utilizar aquelas duas maneiras que eu fiz anteriormente, por regra de 3, né? Transformando isso daqui em uma fração. Mas nesse caso, vale a pena fazer mentalmente. Você vai ver que é muito fácil, olha só. Basta você saber o seguinte, que para calcular 10% de qualquer valor, basta você voltar, andar uma casinha para a esquerda. Então, olha só, 10% de R$ 32, por exemplo, voltando uma casinha para cá, ó, nós vamos obter 3,2. Como nós estamos trabalhando com dinheiro, R$ 3,20. Calcular 10% de qualquer valor é a mesma coisa de dividir por 10. Lembra que eu falei no último problema que para dividir por 10 você anda uma casinha para a esquerda. Aqui é a mesma coisa. Então, se 10% de 32 é R$ 3,20, então 20% vai ser 3,20 mais 3,20, que vai dar R$ 6,40. Olha que fácil. Então, o aumento foi de R$ 6,40. Então, se o preço inicial era R$ 32, basta adicionar agora R$ 6,40 e nós vamos ficar com R$ 38,40. Esse é o novo preço da bolsa. Se você quiser, por exemplo, calcular 30% de 32, é só pegar esse valor e multiplicar por 3. E assim por diante, beleza? Outra maneira de fazer esse problema é utilizando regra de 3 ou a outra maneira que nós fizemos também no problema 1. Vamos para a terceira questão. Pessoal, não se esquece, tá, de deixar aqui o seu like. A sua inscrição é muito importante aqui para o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Desde já, meu muito obrigado pela sua inscrição e pelo seu like, beleza? Vamos para a terceira questão. Uma TV que custa R$ 2.640 recebeu um desconto de 12%.
Por quanto ela será vendida? Bom, como aqui a TV recebeu um desconto, então significa que o valor da TV diminuiu. Então basta aqui nós calcularmos quanto que é 12% de 2.640 e depois diminuir esse valor daqui. Essa daqui é uma das maneiras de fazer. E vou mostrar uma outra maneira depois, bem legal também. Vamos fazer naquele formato, né, que nós vimos, 12%. Ó. Basta trocar esse símbolo de porcentagem por dividido por cento. Então é 12%. Troca o de por vezes, então vai ficar 12% de 2.640. Lembra que aqui embaixo tem 1, ó? Então nós vamos pegar 12 vezes esse e o resultado dividir por 100. Eu poderia aqui cortar o zero, mas dessa vez eu não vou cortar. Eu vou multiplicar aqui direto 12 vezes esse e depois vou dividir por 100. 12 vezes 2.640 vai dar 31.680. E aqui 100 vezes 1, né? Lembra que aqui embaixo eu tenho 1. Então 100 vezes 1 vai dar 100. E para dividir por 100, como eu falei antes, é só andar duas casinhas para a esquerda. Então a vírgula, ó, vai ficar aqui, ó. Então vai ficar 316,80. Então esse aqui é o valor do desconto. Então não é o valor final da TV, tá? É o valor do desconto, que é de 12%. Agora, para achar o valor da TV após o desconto, é só pegar 2.640 menos R$ 316,80. Lembre-se que para armar a conta de adição e subtração de números decimais, números com vírgula, é só colocar vírgula embaixo de vírgula. Aqui o 2.640, a vírgula está aqui, né? Ó, vírgula, e você pode acrescentar quantos zeros você quiser. Coloquei aqui 2 zeros e aqui nós temos dois valores aqui. Então 0 menos 0 dá 0, 0 menos 8 não dá, pega emprestado com o vizinho. Só que o vizinho aqui, ó, tá liso, então esse cara pede para o outro vizinho, que é o 4. Então aqui corta, vai ficar 3. E o 1 daqui, ó, vai para esse 0 que pediu emprestado. Agora 10 menos 1 dá 9. Posso emprestar 1 para esse carinha daqui. Então 10 menos 8 fica 2. Vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 6, 3. 3 menos 1, 2. 6 menos 3, 3. E aqui desce o 2. Então esse é o preço da TV após o desconto de 12%. Outra maneira de fazer essa questão é o seguinte: como essa TV recebeu um desconto de 12%, significa que o preço final, que nós já descobrimos que é esse, né? O preço final dessa TV após o desconto representa 100% do preço inicial menos esse 12% do desconto. 100 menos 12 dá 88%. Então significa que o preço final da TV representa 88% do preço inicial. Então uma maneira de resolver essa questão é calculando 88% de 2.640. Você calculando isso aqui, você vai obter essa mesma resposta, R$ 2.323,20. Beleza? Mais uma dica aí bem legal para você. Vamos para a quarta questão. Quarta questão, uma questão bem bacana. Muitos alunos travam, tá? Esse tipo de questão, mas você vai ver que é muito fácil. Certa mercadoria que custava R$ 24,00 passou a custar R$ 30,00. Qual foi a taxa percentual de aumento? Então, olha só, nós tínhamos uma mercadoria que custava R$ 24,00 e ela passou a custar R$ 30,00. Então, ele quer saber quantos por cento que aumentou. Qual foi a taxa percentual de aumento? A primeira maneira que nós vamos resolver aqui essa questão é a seguinte. Perceba que o aumento
em dinheiro foi de R$6. Então era R$24, aumentou R$6 e passou a ser 30. Como o aumento foi de R$6, basta nós descobrirmos o seguinte: quantos por cento de 24, vezes 24, é igual a R$6? Porque como o aumento foi de R$6, significa que quando eu calcular a porcentagem de 24, a porcentagem de aumento, o percentual de aumento, vai dar 6. Então, como eu não sei esse valor, eu chamei de x. Então, x% de 24 é igual a 6. Então, aqui é só resolver essa equação. Aqui vai ficar 24 vezes x. Lembra que aqui embaixo tem 1, ó. Então, 24 vezes x. 100 vezes 1 dá 100, ó, dividido por 100, igual a 6. Lembra que o 6 também pode ser escrito assim, ó, 6 dividido por 1. Aqui faz meios pelos extremos. Vou pegar 24x vezes 1. Vai ficar aqui, ó, 24x vezes 1, que dá 24x, igual a 100 vezes 6. 100 vezes 6 é 600, então 24x é igual a 600. Passando o 24 dividindo, vamos ficar com 600 dividido por 24. Então, a nossa resposta vai ser 25. Então, a taxa percentual foi de 25%. Outra maneira é perceber o seguinte, que R$6, é 1/4 de 24. Se eu pegar 6 mais 6 mais 6 mais 6, vai dar exatamente os 24. Então, R$6 representa 1/4, de 24, ou seja, 25%. E a outra maneira que eu vou deixar aqui para vocês vai ser por regra de 3. É importante relembrar aqui que eu estou utilizando várias maneiras para resolver o mesmo problema, para que você tenha muitas ferramentas na hora da sua prova. Nesse caso agora, nós vamos resolver esse problema por regra de 3. Então, eu vou colocar aqui o símbolo do real para representar a grandeza do dinheiro e vou colocar aqui também o símbolo da porcentagem. Então, olha só, nesse caso aqui, o nosso total, de R$24, representa 100%, o que é o preço inicial da nossa mercadoria. Então, R$24 equivale a 100%. E R$30 equivale a quantos por cento? Aí esse valor aqui nós vamos chamar de x. Multiplicando aqui, ó, cruzado, ó, vai ficar 24 vezes x igual a 30 vezes 100. Então, 24 vezes x igual a 30 vezes 100. Já vou fazer direto, ó, 30 vezes 100, basta pegar 3 vezes 1, que dá 3, e acrescentar os 3 zeros. Então, vai ficar 3.000. Passando o 24 dividindo, x vai ser igual a 3.000 dividido por 24. Fazendo essa divisão aqui, nós vamos obter que x é igual a 125. Ou seja, x aqui representa a porcentagem. Abrindo parênteses aqui, ó, se você tem dúvida em divisão, aqui no canal tem uma playlist só de divisão. Então vai lá, assiste todos os vídeos, pratica bastante para você não ter dúvida em como dividir, beleza? Então olha só, deu x igual a 125. Isto é, R$30 equivale a 125% de 24. Então o aumento foi de 25%. Ó. 125 é a mesma coisa que 100, tem os 100%, que é os 24, mais os 25% de aumento. Então essa é a resposta. Quero aqui te parabenizar por chegar até o fim do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, alguma sugestão, alguma crítica construtiva, que eu irei fazer o possível para responder vocês, beleza? Grande abraço, fica com Deus e até mais. Valeu!